O tema desta palavra que eu quero compartilhar nesta noite, coloquei como tema os conselhos de Davi. Este é o tema que eu quero abordar nesta noite. Mas antes de nós entendermos um pouco dos conselhos de Davi, há uma necessidade de nós sabermos quem foi Davi. Davi foi um monarca extremamente importante na história do povo judeu. A sua vida é uma narrativa de fazer inveja a qualquer superprodução de Hollywood. A história de Davi é uma das mais famosas de todos os tempos. Inúmeros temas nós temos visto, de milhares de livros seculares e cristãos, canções, poesias, peças sobre o rei Davi. Segundo o autor do livro, um homem segundo o coração de Deus. Aliás, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Se você ainda não leu este livro, eu quero encorajá-lo, você ler este livro, que ele é fantástico, muito bom. Ele diz o seguinte, que ele afirma que há cerca de 14 capítulos foram dedicados à vida de Abraão e também de José, 11 sobre Jacó, 10 sobre Elias. Você imagina, porém, quantos foram dedicados a Davi? Segundo esse autor, ele diz o seguinte: foram 66 capítulos. 66 capítulos. Então isso mostra que Davi, ele foi um homem relevante nos seus dias e tem nos inspirado de uma forma extraordinária. Após a morte do rei Saul, Davi tornou-se rei das 12 tribos de Israel. Ele foi um rei adorador, um rei voltado para Deus, mas também ele foi um rei, assim, um guerreiro, um homem que lutou inúmeras vezes contra os seus inimigos. E Deus sempre deu graça para Davi, e debaixo dessa graça de Deus, sempre ele conquistou algo extraordinário. Por exemplo, sobre os edomitas, moabitas, amonitas e vários outros. Ouça, as relações de Davi foram, aliás, as realizações de Davi, elas foram maravilhosas. Na questão territorial, ele expandiu as fronteiras. Nenhum rei conquistou algo em Israel como o rei Davi. Ele conquistou, segundo os historiadores, diz o seguinte: como ele expandiu as suas fronteiras. Quando ele recebeu, passou a reinar, ele recebeu, Israel tinha 9.650 quilômetros, ele conquistou, quando ele entregou e deixou 96.500 quilômetros quadrados. Isto é sensacional, é incrível. Como ele conseguiu? Davi, ele construiu várias estradas, fortaleceu o comércio e trouxe muita prosperidade para a nação de Israel. A nação, ela passou a usufruir das bênçãos de Deus por intermédio deste homem. Não foi por acaso que Deus chegou ao ponto de dizer: achei um homem segundo o meu coração. Nós observamos na Bíblia que não existiu nenhum homem a qual Deus falou desta forma. Só que o rei Davi, ele também reconhece que seu tempo está chegando ao fim. Início, meio e fim. O seu tempo está sendo concluído aqui na face da terra. Porém, ele chama toda a sua liderança
e anuncia o seu, aliás, para anunciar o seu sucessor. Ele convoca uma reunião extraordinária. Olha comigo, 1 Crônicas, no capítulo 28, verso 5. Diz o seguinte: e dentre os muitos filhos que o Senhor me deu, escolheu Salomão para ser o meu sucessor no trono de Israel e para governar o reino do Senhor. Deixa eu ler mais uma vez. E dentre os muitos filhos que o Senhor me deu, tinha muitos mesmo, escolheu Salomão. Não foi uma escolha de Davi, foi o Senhor que escolheu para ser o meu sucessor no trono de Israel e para governar o reino do Senhor. Que coisa linda! Então, irmãos, ao passar a coroa para Salomão, o rei Davi esclareceu que o reinado que ele estava repassando para o seu filho era construir um enorme ou um grande templo. E no discurso final dos seus últimos conselhos deve servir de inspiração para cada um de nós. Amém? Costuma-se dizer, não sei se você já ouviu isso, se dizer por aí que se conselho fosse bom, quem já ouviu essa? Não seria dado ou gratuitamente, mas vendido. Já ouviu isso? Costuma-se dizer por aí, se conselho fosse bom, não seria dado gratuitamente, mas vendido. Ouça, porém, quando são conselhos baseados na palavra de Deus, e é sábio, aliás, ouvirmos com atenção e nos esforçarmos para praticá-lo, seja qual for a nossa idade. Seja qual for a nossa idade. Se é um bom conselho, eu devo acatar. Amém, queridos? E eu quero te mostrar nesta noite quais foram os conselhos que Davi deu para o seu filho Salomão. Davi já uma vasta experiência, Salomão muito jovem, mas antes dele partir, ele deu alguns conselhos que foram essenciais para Salomão, que também creio eu que é essencial para cada um de nós ouvirmos esses conselhos de Salomão. Tem mais de 3, mas pelo menos eu quero compartilhar 3 conselhos nesta noite. O primeiro conselho que Davi dá para o seu filho Salomão está escrito em 1 Crônicas, no capítulo 28, da parte A. Olhe comigo, por favor. Olha o conselho. Que conselho sensacional. Ele diz o seguinte: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Eu fiquei hoje à tarde, estava analisando este texto. Digo, infelizmente, eu não tive esse privilégio de ouvir isso do meu pai. Talvez a maioria daqueles que estão aqui não tiveram esse privilégio de ouvir este conselho. O mesmo conselho que Davi deu para o seu filho Salomão. Gente, isso é sensacional. Davi sabia muito bem que Salomão estava diante de um grande desafio, mas para ele ser bem sucedido, ele exortou com muita veemência:
meu filho Salomão conhece o Deus de teu pai. Para mim não tem um legado melhor de um pai, por exemplo, pastor Antônio Júnior, e dizer: Saulo e Sofia, eu quero dizer a vocês, meus filhos, conheça o Deus que eu sirvo. Todo pai deve, como líder, como sacerdote, tomar essa decisão de repassar isso para os seus filhos. Aqueles que já são casados, que têm seus filhos, e aqueles que futuramente vão se casar e ter seus filhos, que possa agir como Davi agiu, como ele procedeu. Porque foi a primeira instrução que Davi deu para o seu filho Salomão. Por que ele fez isso? Eu acredito que Davi era um homem que tinha muito conhecimento das Escrituras Sagradas. Ele conhecia a palavra de Deus. Ele sabia que era de suma importância que o seu filho pudesse conhecer o Deus a qual ele servia. Porque ele tinha conhecimento, que a falta de conhecimento de Deus no povo de Israel, infelizmente, eles sofreram inúmeras consequências. No livro de Juízes mostra o início da nação de Israel, seus acertos, seus erros, como o povo de Israel desfrutou com intensidade da prosperidade de Deus. Enquanto estiveram no caminho da obediência, mas infelizmente, eles se afastaram de Deus, se apostataram da fé, e a Bíblia diz, Juízes capítulo 2, verso 10, para mim é um dos versículos mais tristes que eu vejo nas Escrituras. Olha o que diz Juízes 2:10. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais, e depois dela se levantou uma geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Gente, que coisa triste. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais, e depois dela levantou-se uma nova geração que não conhecia Deus, e nem os feitos do Deus de Israel, não tinha nem o conhecimento que Deus tinha tirado o povo de Israel do Egito. Eles não tinham conhecimento. O que levou essa geração a não ter o conhecimento de Deus? É porque os pais não se importaram de dizer: meu filho, ou meus filhos, conheçam o Deus do seu pai. Eles não repassaram. Há uma necessidade muito grande de nós, como filhos de Deus, repassarmos para os nossos filhos da importância de nós servirmos o verdadeiro Deus. Amém, queridos? O desconhecimento de Deus levou a nação de Israel à ruína. A falta de conhecimento. Não foi por acaso que o profeta Oséias, no capítulo 4, no verso 6, na parte A, diz o seguinte: o meu povo está sendo destruído por lhe falta o conhecimento. Fala, o meu povo está sendo destruído por lhe falta o conhecimento. Então, por isso que eu vejo que Davi tinha muitas razões para dar esse conselho para o seu filho. Porque o desejo, creio, de Davi era que seu filho pudesse ser bem sucedido. Creio eu, se nós amamos de verdade os nossos filhos, nós não podemos deixar de falar para eles. Eu dizer Priscila e Denise, Denise e Priscila, e o Elcio também.
Não deixa de seguir o Deus do seu pai. Amém, queridos? Eu quero te mostrar nesta noite pelo menos 3 níveis de conhecimento de Deus. Creio que vocês são inteligentes, e seu pastor também pode encontrar muito mais do que isso. Os 3 níveis de conhecimento de Deus. Primeiro nível, conhecimento intelectual. São aqueles que apenas reconhecem a existência de Deus. Saber que Deus existe, irmãos, não é o suficiente para nós alcançarmos a vida eterna. Não é o suficiente. É o conhecimento intelectual. Tem muita gente, não, eu conheço Deus, eu sei quem Deus é. Segundo, conhecimento superficial. São aqueles que reconhecem a existência de Deus, porém não desfrutam da presença de Deus. Esse é o conhecimento superficial. Jó 42, 2, ele diz o seguinte: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E tinha um conhecimento superficial. E o terceiro nível de conhecimento, para mim, esse é o desejo de Deus, que nós tenhamos um conhecimento profundo de Deus. Amém, irmãos? Conhecimento profundo são aqueles que reconhecem a existência de Deus e têm um relacionamento íntimo com Ele. Esse é um conhecimento profundo. São aqueles que reconhecem a existência de Deus e têm um relacionamento íntimo com Ele. Você sabia que, em termos bíblicos, a palavra conhecer é um ato íntimo como o do marido e com a esposa? No termo bíblico, o conhecimento íntimo. Ouça, quero te dar um exemplo de Adão e Eva. Gênesis capítulo 4, verso 1 diz o seguinte: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E conheceu Adão a Eva. Na Nova VT, essa tradução diz o seguinte, o mesmo versículo. Aliás, Gênesis 4, verso 25. Diz: Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz Caim, ela disse: com a ajuda do Senhor tive um filho. Na outra tradução diz o seguinte: e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel. Mas alguém pode nos perguntar: como podemos obter este conhecimento de Deus? Isto é possível, claro. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele se revela de várias formas. E uma das formas de Deus se revelar ao ser humano é através da criação. Amém, irmãos? Isaías, no capítulo 40, verso 26, olha o que diz a palavra de Deus: olhe para os céus, quem criou as estrelas? Ele as fez sair como exército, uma após a outra,
e chama cada um pelo nome. Por causa de seu grande poder e a sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Então a Deus, através da criação, Ele se revela que Ele realmente existe, que Ele é real e verdadeiro. Só nós olharmos ali na litorânea, né, você vê como Deus é poderoso. Então, através da criação, podemos receber o conhecimento geral sobre a natureza de Deus, que revela que Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. O Salmos 19, no verso 1, diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, através da criação, deixa eu caminhar bem rápido, mais rápido aqui. Romanos 1, verso 20 diz o seguinte: por desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, tem sido visto claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Uma forma de Deus se revelar ao homem. Segunda forma, Deus se revela através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. João, no capítulo 17, verso 13, diz o seguinte: e a vida eterna é esta, que conheça a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Ouça, querido, Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós podemos falar com Deus através da oração. Amém? E tenha consciência que o próprio Deus habita dentro de cada um de nós, através do seu Espírito. Então podemos conhecer Deus genuinamente. Terceiro, quero mostrar em último aqui. Deus se revela também através das Escrituras, através da sua palavra. João 5,39 diz o seguinte: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque creiam que elas têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. O apóstolo João também escreve sobre como, por meio de Cristo revelado nas Escrituras, podemos conhecer a Deus. 1 João, capítulo 5, no verso 20. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para que reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, a vida eterna. Então, queridos, conhecer a Deus deve ser o desafio de todo ser humano. É algo contínuo. O profeta Oséias, ele disse o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quero te mostrar nesta noite o segundo conselho que Davi deu para o seu filho Salomão. Está em 1 Crônicas, no capítulo 28, no verso 9, da parte B. Olha o segundo conselho: e sirva-o com todo o coração e de livre e espontânea vontade. Amém?
que conselho que ele repassou para o seu filho: meu filho Salomão, não sirva a Deus de qualquer jeito, sirva-o de todo o coração. Irmãos, esse é o grande desafio para cada um de nós, acatarmos o conselho que Davi deu para Salomão. Servir a Deus de todo o coração não é tarefa fácil, mas também não é impossível. É possível nós servirmos ao Senhor de todo o nosso coração. Deixa eu te mostrar aqui um exemplo. O exemplo do rei Amazias. Em 2 Crônicas, no capítulo 25, do 1 até o 2. Era Amazias de idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Joadã. De Jerusalém, fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não de coração íntegro. Em outra tradução, não de todo o coração. Imagine a vida de Amazias, alguém que conhecia Deus e as suas leis, que por 29 anos serviu ao Senhor, porém sem interesse de coração. Seria muito triste, nós chegarmos ao fim de nossa vida, ser apontado como uma pessoa que serviu, que amou ao Senhor, aliás, que serviu, amou, buscou a Deus, mas não de todo o coração. Uma vez, irmãos, que somos considerados servos de Deus, é indispensável que o ato de servir esteja inserido em nosso cotidiano. Olha que o salmista Davi disse no Salmos 86, no verso 12, olha o que diz a palavra de Deus. Davi, ele não somente aconselhou Salomão, mas também era um exemplo vivo para o seu filho. Ele não somente disse: Salomão, olha meu filho, sirva o Senhor de todo o coração. Ele era uma referência. Ele diz o seguinte: louvar-te-ei, Senhor Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. Então o cara tinha bagagem para aconselhar o seu filho. E Salomão sabia muito bem que seu pai fazia isso. Louvar-te-ei, Senhor, Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. É interessante, quando Jesus foi questionado a respeito qual seria o principal mandamento, sabe qual foi a resposta de Jesus para aqueles religiosos? Mateus 22, 37. Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Irmãos, dentre todas as possíveis decisões da vida, priorize, que nós possamos priorizar, decidirmos amar a Deus e servirmos de todo o nosso coração. Amém? Esse é o grande desafio. Creio que valeu a pena Davi ter repassado esses conselhos. O terceiro conselho nesta noite que eu quero mostrar para você, para eu concluir. Quando eu falo para eu concluir, eu só lembro quando nós morávamos numa cidade de Óbidos, que nós pastoreávamos numa igreja. Quando eu falava assim: irmãos, eu estou concluindo,
Sabe qual é a resposta da igreja? Graças a Deus. Olha, de uma forma carinhosa. Graças a Deus. Terceiro conselho. Eu acho legal esse conselho também. Ser forte, faz a obra. Amém, irmãos? Terceiro conselho que Davi deu para Salomão está em 1 Crônicas 28:10. Agora, pois, atende tudo, porque o Senhor te escolheu para edificar a casa para o santuário. E eu quero dizer para você, meu filho Salomão, ser forte e fazer a obra. Esse é o mesmo desafio para cada um de nós. Deus está dizendo, Seminaldo de Abreu Maranhão, eu quero dizer para você nesta noite, ser forte e fazer a obra. Amém, queridos? Ser forte e faz a obra. Eu acho interessante, eu não coloquei, o irmão não vai colocar, em 2 Reis, no capítulo 2, eu achei legal essa tradução aqui. 2 Reis, capítulo 2, verso 2, diz o seguinte: estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso, seja forte, seja homem. Toma uma postura de macho, de homem. Larga de ser frouxo. O provérbio diz, se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Em outras palavras, Davi estava dizendo, meu filho, não haja como menino, haja como um homem. Assuma responsabilidade. Amém, irmãos? Na linguagem de hoje diz o seguinte: você deve compreender que o Senhor escolheu para construir o seu santo templo. Portanto, seja forte, irmãos, a obra. Amém? Quer fazer a diferença nos seus dias? Que nós possamos fazer a diferença na nossa geração? É preciso nós colocarmos em prática esse conselho de Davi. Certamente a tarefa de Salomão, meu irmão, recebeu de seu pai, não era uma tarefa fácil. Simplesmente para edificar uma casa, somente com muito esforço, Salomão conseguiria tal feito. Ouça, só existe uma maneira de nós fazermos a obra de Deus com sucesso, com muito esforço. Não existe outra maneira de nós fazermos a obra de Deus com sucesso, se não for com muito esforço. Até para nós irmos para o céu, há uma necessidade de nós nos esforçarmos, senão a gente não vai. Entenda, quando Josué assumiu a difícil tarefa de substituir Moisés e levar o povo à terra prometida, Deus falou com Josué. Sabe o que foi que Deus falou com Josué? Josué capítulo 1, verso 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Deus tem promessa para mim e para a sua vida. Mas para que as promessas de Deus possam se cumprir na minha e na sua, é preciso nós sermos fortes e corajosos. E eu estou diante de homens fortes, de mulheres fortes e corajosas e corajosos.
Segundo o dicionário Aurélio, ele dá a definição para a palavra esforço: uma atividade que alguém mobiliza todas as suas forças físicas ou morais para atingir um fim. Irmãos, Salomão não somente ouviu o conselho de seu pai e decidiu praticá-lo, levou 7 anos para construir o templo. 7 anos não são 7 dias. Se você lê Crônicas, você vê o trabalho que este homem teve para edificar a casa do Senhor. Deixa eu correr bem rapidinho, que o tempo é precioso aqui. 1 Reis, capítulo 6, 37 e 38, diz o seguinte: também edificou o átrio interior de 3 hordas de pedras cortadas e de 1 horda de vigas de cedro. E no 11º ano, no mês de Tislu, que é o 8º mês, o templo foi concluído com todas as suas dependências, tal como devia ser. Salomão levou 7 anos para edificá-lo. Muito trabalho. Mas uma coisa eu quero te dizer: vale a pena nós trabalharmos para Deus. Vale a pena nós nos envolvermos na obra de Deus. Nós não podemos ficar de fora. Cada ser humano, cada cristão deve acatar esses conselhos de Davi. Entenda, quando fazemos a obra de Deus com esforço e dedicação, o próprio Deus se manifesta para nos congratular. Quer ver um exemplo? 1 Crônicas, no capítulo 15, 5, verso 13 e 14, diz o seguinte: quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazer ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolo e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, se encheu da glória do Senhor. Amém, queridos? Deus se fez presente de uma forma sobrenatural. Deus parabenizou, valeu a pena, Salomão, porque tudo aquilo que você se empenhou para realizar esse grande feito, Deus, no dia da inauguração, a glória do Senhor, a presença do Senhor se manifestou de uma forma poderosa. Entenda, não importa a sua idade, sua classe social, seu nível de instrução, se Deus te chamou, Ele será contigo. Irmãos, assim como foi com Davi, Salomão e com todos aqueles que o chamam e atendem o seu chamado. Deixa eu ler o último versículo para eu orar com você. Siga os conselhos de Davi, que não serviu somente para Salomão, é que serve também para cada um de nós em pleno século 21. Siga os conselhos que Davi deu a Salomão. Conheça a Deus, repasse para os seus descendentes, sirva-o de todo o coração, e ser forte e faz a obra. É óbvio que a gente vai se deparar com resistência, mas uma coisa eu sei, é que nós seremos recompensados por Deus. Eu quero convidar você para ficar de pé para eu ler com você este último versículo. Só para dizer para vocês que vale a pena nós sermos fortes e fazermos a obra de Deus. 1
Coríntios, no capítulo 15, verso 58, diz o seguinte: portanto, queridos irmãos, continuem, o quê? Fortes e firmes. Continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre, não é de vez em quando, sempre traz proveito. Sinceramente, não é bajulação, mas eu louvo a Deus. Acredito que não foi pela minha ausência que a igreja cresceu, que a igreja progrediu, porque cada líder, cada cristão aqui tem somado com Deus. E quero desafiar cada um de vocês: continue ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho não será vão.